Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e nós temos por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e também levar o Evangelho do Reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda precisam alcançar uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês algo que está no meu coração, que diz respeito a uma vida de oração. Sabe, meus irmãos, oração não é necessariamente um dom. Oração é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para todos os cristãos. E quando a pessoa entende que oração é um dom, ela simplesmente está deixando que outra pessoa faça isso, né? Assim como a pregação do Evangelho também não é um dom, mas é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Eu peço desculpas a vocês pelos barulhos, mas infelizmente toda vez que eu começo a gravar o vídeo é que os barulhos começam. E mesmo assim eu preciso continuar. Então, queridos, como eu estava dizendo, nós precisamos entender a necessidade de orar para que assim gere no nosso coração a vontade de estarmos em obediência a Cristo, né? Então, eu quero falar a respeito disso hoje. Eu quero falar sobre coisas que você vai encontrar no quarto de oração se você abrir o seu coração para esta palavra. Eu quero ler então 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Muito bem. Então o versículo aqui está dizendo sobre o fato de que nós juntos somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo. Mas há um cabeça, né? E este é Cristo Jesus. Assim como também a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, disse que nós somos a vara e ele o tronco principal. Que coisa maravilhosa, não, irmãos? Que privilégio tão grande estarmos em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, eu já começo a dizer a vocês que nós precisamos seguir Cristo, né? Que quando nós estamos dentro do corpo, quando nós estamos verdadeiramente conectados a Cristo, nós precisamos ter semelhança com Ele. Porque, assim como o nosso corpo físico, a mente é que dá todo o comando para o corpo. Não pode a mente ser de uma maneira e o corpo de outra. Não pode a mente querer ir para a esquerda e o corpo para a direita. Mas o corpo concorda com a mente. Assim temos que ser nós e Cristo. Nós precisamos concordar com Cristo. Aquilo que Ele faz, nós fazemos. Aquilo que Ele quer, nós queremos. Aquilo que é do agrado de Cristo, ser também do nosso agrado. E agora então, eu quero mostrar para vocês um versículo muito maravilhoso que está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então aqui nós sabemos que está falando de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo nos revelou que Ele é o caminho para que possamos chegar a Deus. Continuando então, o versículo diz assim: vivendo sempre para interceder por eles. Então aqui, o autor da carta aos Hebreus,
entendeu que o Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente, está neste momento intercedendo por nós. Queridos, se Cristo, que é o cabeça do corpo, intercede, por que o corpo não vai interceder? É uma posição errada entendermos que a intercessão, que a oração é só para alguns e não é para todos. Todo cristão precisa envolver-se na oração. Mesmo porque, meus irmãos, sem oração não há comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E se não há comunhão, não há também santificação, porque Jesus Cristo é o nosso santificador. Portanto, nós necessitamos ardentemente estar em oração, para que o nosso corpo, para que a nossa carne esteja em sujeição a Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, né? Que o espírito está sempre pronto, mas a carne está sujeita. E por isso ele orientou aos discípulos que estivessem em oração, para que eles pudessem ficar sempre em pé diante de Deus, né? Ou seja, para que eles não viessem a cair na tentação do pecado. Então, meus amados, eu acho que aqui eu dei uma boa explicação a respeito da necessidade do cristão envolver-se em oração, mas eu quero também dizer algo mais sobre isso. Sabe, queridos, quando você realmente coloca o seu coração neste propósito, quando você realmente entende a dependência de Cristo, a dependência dele para todas as coisas, sabe, de você entregar o seu dia a ele, de você entregar cada problema que você vive, de você entregar a vida dos teus familiares, de você entregar a segurança da tua família, né? Pedir para Cristo a proteção para eles. Quando você entende que você é total e completamente dependente de Jesus Cristo, é aí que você alcança a verdadeira humildade que Cristo almeja para nós. E é aí que você alcança uma vida de oração. Porque você sabe que se passar um dia no qual você não ora, você está longe da proteção de Jesus. Você está desprovido, desprotegido. E é assim, meus irmãos, que começa uma vida de oração. Na vida de oração, no quarto de oração, nós aprendemos lições que a palavra de Deus nos ensina na prática. Não há um irmão que seja uma pessoa de intercessão, uma pessoa de oração, que não aprenda lições que muitas vezes ela não consiga nem compartilhar com outras pessoas, porque é difícil de entender quando não se tem uma vida de oração. Então, queridos, nós apelamos para que outras pessoas entendam isso. Há necessidade de orar. Há necessidade de orar. E aí alguém então pode me dizer assim, mas como que eu vou fazer isso? Como, Cibele? O que eu preciso para ter uma vida de oração? Então eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Você precisa pegar a sua Bíblia e você precisa procurar nela alguns motivos dos quais você deve orar. A Bíblia é que nos ensina a orar. Então você vai pegar um papel, você vai anotar textos que você encontrar, motivos pelos quais você precisa orar, você vai anotar esses motivos. Você pode anotar as referências e então você vai separar um momento do seu dia, talvez acordando mais cedo,
Bom, você vai definir se é na hora do almoço, não importa. Mas você vai pegar este papel, você vai dobrar o seu joelho se houver essa oportunidade e vai orar segundo aquilo que você aprendeu. Isso é o começo, mas você vai continuar neste exercício durante todos os teus dias. Você, sempre que estiver com a tua Bíblia na mão, você vai perceber novas razões para orar. Eu recentemente aprendi mais um motivo para orar. E esse motivo eu encontrei na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 12 e 13, que diz assim: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. O que é que a igreja precisa, meus irmãos? A igreja precisa receber em seus corações o amor de Cristo, uns para com os outros. E continua o versículo assim: como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então aqui, amados, Paulo está falando assim: se vocês querem ser perfeitos na vinda de Cristo, vocês precisam amar, vocês precisam crescer em amor uns para com os outros e também para com todos. Ele diz e também para com todos, para aqueles que estão lá fora. Tenho pedido encarecidamente a Cristo sobre isso, porque, meus irmãos, nós vemos as pessoas hoje, e eu estou falando de cristãos, tá? Cada vez mais envolvidos consigo mesmos, com suas prioridades, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu. E nós não vemos aquilo que Jesus mostrou para nós, né? Nós não vemos no meio dos nossos irmãos, cada um considerando os outros superiores a si. Por exemplo, uma coisa muito simples, eu vou aplicar essa lição. Quando nós oramos, será que nós oramos pelas necessidades dos nossos irmãos? Ou será que nós oramos apenas pelas nossas necessidades? Será que nós oramos pelos familiares dos nossos irmãos? Porque assim como nós desejamos a salvação para os nossos familiares, os nossos irmãos também desejam. E sabe, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus diz que nós precisamos orar em conjunto por algumas situações, né? Para que Deus faça. Ele fala a respeito de orar em conjunto. Então, amados, nós realmente precisamos olhar para as necessidades das outras pessoas, nos comover pela necessidade deles e muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos colocar a necessidade deles acima da nossa. E é para isso que nós temos que gastar o nosso tempo, é para isso que nós devemos gastar o nosso coração, o nosso joelho e estar o tempo todo, sabe, conectado com Cristo a favor de uma outra pessoa, né? Nós temos as nossas situações que são difíceis, temos os nossos problemas. A palavra de Deus diz que os nossos irmãos em todo o mundo passam pelas mesmas tribulações, passam pelos mesmos problemas. Será que quando eu oro por um problema que é meu, eu também me lembro que os meus irmãos passam pelas mesmas dificuldades? Se você tem alcançado isso, é porque bem provavelmente você atingiu uma vida de oração, né? E que você, é claro que tem desejo de crescer nisso, porque nós não alcançamos o ápice, mas nós podemos, sim, começar a trilhar o significado de uma vida de oração. Então, meus irmãos, eu acho que acabei falando bastante, mas eu gostaria muito que você refletisse a respeito de tudo
o que foi falado aqui. E se houver a necessidade, ouça essa mensagem novamente, que ela possa vir a edificar a tua vida, que possa vir a abençoar a sua casa, a sua família, porque se eu conseguir fazer com que você compreenda a necessidade de você ser um intercessor, com certeza a sua casa estará protegida, a sua casa estará guardada, porque você vai ser uma pessoa de oração, seja pela sua casa, seja pelo teu irmão, seja pelos nossos irmãos que estão em perseguição, enfim, a lista é muito grande. Mas olha, faça isso. Pegue um papel, comece a anotar versículos dos quais você precisa orar e você vai começar a trilhar este caminho, você vai crescer nisso e eu sei que você vai atingir uma intimidade muito maior com Cristo Jesus. Lembre-se de que Ele é o intercessor e porque Ele é o nosso intercessor, nós, que somos o corpo, também fomos chamados a interceder. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.